Olá, vamos continuar com a leitura e comentários do artigo Dinâmica do pH da água em tanques de aquicultura, terceira e última parte, artigo de autoria do Dr. Claude Boyd, da Universidade de Auburn, no Alabama, artigo publicado pela Responsible Seafood Advocate em 2013. Nós, na primeira parte, falamos sobre pH das águas naturais, acidez e basicidade. Na segunda parte, flutuações diárias do pH da água em tanques de aquicultura e variações entre o pH da água superficial e de fundo. Agora vamos ver fotossíntese e alcalose, processos naturais que levam à acidificação da água, como obter leituras confiáveis do pH e considerações finais. Vamos para o ponto 6, fotossíntese e alcalose. Quando o pH da água chega em 8,3, já não existe mais CO2 livre na água. Ele foi intensamente consumido pela fotossíntese. Além disso, à medida que o pH vai sendo elevado, o CO2 vai se transformando em bicarbonato, de tal forma que a concentração de CO2 livre é zero em 8,3 ou maior. Aí as plantas elas passam a utilizar aquelas espécies que podem fazer isso, a maioria do fito consegue, começa a utilizar o bicarbonato para fazer fotossíntese. Dentro da célula, o bicarbonato ele vai ser transformado em CO2 pela ação do enzima chamada anidrase carbônica. E nessa reação de transformação de bicarbonato em CO2, existe a liberação de íons OH- hidróxidos no meio celular. Para evitar que o pH intracelular se eleve, por causa do OH-, o fitoplâncton excreta o OH- para a água, que em consequência passa a ter um pH ainda maior, ele continua subindo. Então a atividade fotossintética ela vai elevar o pH tanto pela absorção do CO2 como pela absorção do bicarbonato. Então, com a elevação do pH da água, as concentrações de carbonatos livres, CO3-2, na água vão se elevando. O carbonato tem um problema, que é o seguinte, ele tem uma reação básica com a água. Se você tiver muito carbonatos livres, a tendência é que essa água seja muito básica. Aí o que acontece? Se houver uma quantidade suficiente de íons cálcio na água, grande parte desses íons carbonatos vão reagir com o cálcio, formando carbonato de cálcio, que vai precipitar porque tem baixa solubilidade. Então, a precipitação do carbonato de cálcio contrabalança a elevação do pH. Em outras palavras, se a água tem uma boa dureza cálcica, a fotossíntese não consegue elevar o pH da água acima de 9 no período da tarde, porque à medida que esses carbonatos forem se concentrando, eles vão reagindo com os íons cálcio, formando carbonato de cálcio que precipita. Uma vez precipitado, uma vez ligado ao cálcio, aquele carbonato, ele já não forma mais, não libera mais íons OH- para a água. Por outro lado, se você tiver uma água de baixa dureza cálcica, concentração de íons cálcio reduzida, e a alcalinidade total for alta, o pH da água, nesse período da tarde, ele continua se elevando além de 9, ultrapassando 10, podendo chegar a 11, ou seja, entrando na faixa de letal básico, né? Na faixa de letal básico. Porque nesse caso não vai haver precipitação de carbonato de cálcio, não tem cálcio dissolvido suficiente na água, porque a água é mole, a dureza é baixa, aquele carbonato permanece livre, ele vai reagir com a molécula de água, liberando íons OH-. Em águas
que apresentam esse desequilíbrio em que você tem uma alcalinidade maior do que a dureza, o calcário não é uma boa opção. Um produto interessante nesse caso para corrigir esse desequilíbrio na relação dureza-alcalinidade é o sulfato de cálcio ou gesso agrícola, porque você tem elevação do cálcio sem elevar a alcalinidade de tal forma que se consegue equilibrar essas duas variáveis, dureza e alcalinidade, ou, o que é ainda melhor, você ter uma dureza maior do que a alcalinidade. Vamos para o ponto 7. O ponto 7 trata processos naturais que levam à acidificação da água. Existe um processo natural purificador da água importantíssimo que é a nitrificação. Aquela atividade bacteriana que vai transformar amônia em nitrito em nitrato. Entretanto, o processo de nitrificação é um processo acidificante do meio. Portanto, há tanques em que você tenha taxas nitrificantes significativas, espera-se queda na alcalinidade por conta da acidez liberada por essas bactérias. Então, à medida que a amônia vai sendo transformada em nitrito, primeiramente, e depois o nitrito em nitrato por essas bactérias, em outras palavras, à medida que a amônia vai sendo oxidada até nitrato, vai havendo a liberação de acidez pela água, pelas bactérias nitrificantes. Essa acidez liberada para a água vai consumir a alcalinidade, fazer com que um poder tampão diminua e o risco, né, de haver estresse ácido aos animais aumenta, como você ter leituras ainda menores de pH durante a noite e ao amanhecer. Calagens frequentes geralmente são necessárias para manter a alcalinidade dentro da faixa adequada em ambientes de cultivo intensivos de aquicultura, especialmente naqueles em que o fundo ele foi revestido com geomembrana, né, e que a taxa de renovação de água é baixa. Quanto mais amônia na água, maior o estímulo à atividade nitrificante. Quanto maior a atividade nitrificante, maior a liberação de acidez para a água. Com isso, queda na alcalinidade, maior queda na alcalinidade, maior risco de grandes flutuações de pH ao longo do dia pelo menor poder tampão. A alcalinidade da água também vai ser reduzida se por acaso o viveiro tiver sido construído no chamado solo ácido sulfatado. São aqueles solos naturalmente ricos em enxofre, que tem uma tendência natural a liberar ácido sulfúrico se houver oxidação desses compostos de enxofre pelo oxigênio. Esses solos, esses solos sulfatados, eles apresentam comumente um composto chamado pirita de ferro, FeS2. E é justamente a pirita que, ao ser oxidada, forma ácido sulfúrico. Obviamente que o pH, por ter essa acidez mineral presente na água, o pH vai ser muito baixo, abaixo de 4. Que como vimos é justamente o letal ácido da faixa de pH. Em outras palavras, se possível, não utilizar solos sulfatados, né, potencialmente ácidos, que podem se tornar efetivamente ácidos para a atividade de criação animal. Na verdade, nem para agricultura, nem para
pecuária. Existem metodologias, tecnologias para tratar solo e água de áreas ácidas sulfatadas. Existe um vídeo no canal Limnocultura, que trata dessa questão dos solos ácidos sulfatados e da remediação da acidez extrema, né, ou forte, que surge a partir daí. Vamos em frente, vamos para o ponto 8. O ponto 8 ele vai tratar como obter leituras confiáveis de pH da água. O modo mais correto, né, mais preciso para se medir o pH da água ou de uma solução aquosa é a utilização de um medidor eletrônico de pH, o chamado pHmetro. Existe a possibilidade de se utilizar as chamadas fitas indicadoras de pH. Só que essas fitas dão apenas uma indicação do pH verdadeiro, apenas uma aproximação do pH verdadeiro. Uma outra possibilidade em relação à medição de pH é o uso de pHmetros de bolso, aqueles pequenos pHmetros de bolso, que têm preços bastante acessíveis. Entretanto, a experiência mostra que, em geral, após algum tempo de uso, eles começam a falhar, as leituras começam a não fazer sentido, não ter mais correspondência com a realidade. Começam a apresentar erro. O melhor seria fazer leituras de pH in situ, porque o pH é uma variável físico-química de qualidade de água que apresenta grandes variações em curtos intervalos de tempo. Os valores de pH podem mudar rapidamente em pouco tempo. Então, se você armazena as amostras de água por várias horas e somente após esse período vai fazer as leituras de pH, você pode já ter valores alterados, diferentes da realidade daquele tanque, daquele viveiro, do local onde foi feita a coleta da amostra, né? Que é o objetivo da leitura. Então, se você tem um equipamento portátil que permita a leitura no local, in situ, isso é bastante importante. O momento do dia, a hora em que é feita a leitura também é relevante, porque nós vimos que existem flutuações diárias para mais durante o dia, tarde, para menos durante a noite, a madrugada. Então você tem os maiores valores de pH durante meio final da tarde, os menores valores ao amanhecer. De tal forma que é importante indicar em que horário, né, do dia foi feita a leitura do pH. Se você está fazendo leituras mais no final da manhã, é importante colocar essa observação, essa informação. Se você for passar adiante, né, for relatar esses valores de pH, essas leituras, é importante você relatar o horário do dia em que foi feito isso, porque a pessoa que recebe aquilo, né, ela vai poder interpretar, ok, 11 da manhã o pH era esse, então 5, 6 horas da manhã eu tinha valores ainda menores, e é provável que 4, 5 horas da tarde eu tenha valores ainda maiores, né? Então, não simplesmente o pH da água é X, é Y. Você tem que dizer o pH da água é X e foi lido na hora Y. Aí fica correto, certo? Tem aqui uma imagem dos pHmetros dos equipamentos para leitura de pH disponíveis no mercado, os diferentes tipos, né?
pegando aqui no sentido dos ponteiros do relógio. Então, canto superior esquerdo, a gente tem um medidor portátil de pH, que é uma excelente opção para leitura in situ, in loco, né? Esse aqui é o pHmetro padrão, em que você tem o eletrodo separado do console, né? À direita a gente tem o medidor de bolso de pH, em que o eletrodo e o console fazem parte de uma mesma unidade, fazem parte do mesmo corpo, né? Segundo as experiências, fornece boas leituras, mas o tempo de uso, ou a vida útil é relativamente curta, né? Após algum tempo já começa a apresentar defeito. Embaixo a gente tem o medidor de pH, o pHmetro de bancada, certo? E finalmente à esquerda as fitas indicadoras de pH. Então o que é que nós temos aqui? As melhores opções para trabalho na fazenda, né? Ou em campo. O medidor portátil convencional, em que o eletrodo está separado do corpo do pHmetro, do console, certo? E a melhor opção para leituras em laboratório, o medidor eletrônico de bancada. Lembrando sempre que antes de começar as leituras, calibra-se, né, o pHmetro. Caso contrário, você não tem confiabilidade nenhuma nos resultados. Vamos para as considerações finais. Primeiro, como a função do pH é logarítmica, há o aumento ou diminuição de 10 vezes nas concentrações de íons H+ na água para cada unidade de pH alterada para mais ou para menos. Segundo, fontes de água com pH menor que 4,5 não deveriam ser utilizadas para aquicultura. Essas águas possuem provavelmente ácido sulfúrico e são dificilmente tratadas e preparadas para a criação animal. 3. Além do oxigênio, os aquicultores deveriam monitorar também de modo regular o pH da água, porque valores de pH fora da faixa ideal para a espécie causam estresse, retardo no crescimento e menor imunocompetência, certo? Então, do mesmo modo que baixo O2 causa estresse, retardo no crescimento e queda na imunocompetência, valores estressantes de pH fazem o mesmo. Daí a importância que se deve dar ao pH. Se o oxigênio é importante, porque os desajustes na concentração de oxigênio, no caso baixo O2, causam esses problemas que vão afetar seriamente o desempenho animal. Desajustes de pH, nesse caso não apenas para baixo como para cima, também vão ter efeitos semelhantes. 4. Assim como o pH baixo estressa os animais, pH alto também, ou seja, um pH acima de 9, né? 8,5, 9. 5. Para evitar grandes flutuações no pH da água durante o dia, deve-se manter a densidade de algas controlada, né, no caso dos sistemas com águas verdes, e manter a alcalinidade elevada. 6. A dureza da água deverá ser igual ou maior que a alcalinidade para prevenir problemas de alcalose no tanque. Se você não tiver essa condição, aplicar o gesso agrícola, o sulfato de cálcio, para corrigir a relação dureza-alcalinidade. 7. É esperado menor pH e O2 em águas com elevadas concentrações de amônia. Então, a amônia, além de ser tóxica, né, aos animais aquáticos, porque vai interferir no metabolismo energético, ela vai trazer efeitos colaterais indesejáveis, que vai ser queda do O2 e a queda do pH. Então ela é triplamente maléfica, a amônia, pela
pela bioquímica da amônia com a célula, que vai impedir a formação de ATP, por reduzir o oxigênio e por causar acidez. 8. A calagem periódica da água deve ser realizada em função do monitoramento da alcalinidade. Melhor do que tomar as leituras de pH para definir o regime de calagem, é você utilizar o monitoramento da alcalinidade com essa finalidade. Porque a alcalinidade ela é mais sensível aos processos acidificantes do que o pH. O pH só vai se alterar após uma boa parte da alcalinidade ter sido consumida. E a última consideração, o pHmetro portátil, cujo eletrodo esteja separado do console, é a melhor opção para o monitoramento do pH da água na fazenda ou em campo, in situ, portanto. Já o pHmetro de bancada é a melhor opção para leituras de pH em laboratório. Pessoal, foi isso. Vou ficando por aqui. Agradeço a todos a audiência. Desejo paz e saúde. Até uma próxima oportunidade.